versículo 30. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 30. Que diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Deus, nós estamos diante de Ti, da Sua presença. Um culto de celebração, a ceia, para que jamais a gente venha cair no esquecimento. Tudo aquilo que o Seu Filho conquistou na cruz do Calvário. Ai, Pai, fortalece essa aliança com Teu povo. Aqueles que se encontram distraídos, superficiais, como já foi falado aqui. Que o Teu Espírito, Senhor, venha falar em nossos corações. E ao falar aos nossos corações, venha trazer mudança. Mudança de pensamento, mudança de intelecto. Que possamos, Senhor, cada dia que vai se passando, sentimos que o fim está tão próximo. E nós precisamos, Senhor, estar mais perto. Precisamos fazer a Sua obra com os olhos mais cheios de lágrimas, com amor, com temor. Assim Te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Eu estava aqui louvando, meditando na ministração do Senhor, na hora do grupo de louvor do irmão Kleber, os louvores que foram entoados a Deus, e veio ao meu coração um momento feliz da minha vida. Hoje foi um dia feliz, mas eu estou aqui para glorificar a Deus, adorar a Deus junto com os irmãos. Hoje minha família sepultou a minha irmã mais velha, minha irmã de sangue. E eu fiquei olhando as irmãs louvarem, os jovens louvarem. E um dia minha irmã, ela fez parte de um círculo de oração. Ela fez parte de um grupo que nem o de vocês. A minha sobrinha cantava também num grupo de jovens. Foi batizada com o Espírito Santo. Mas um dia ela se afastou, se entristeceu com o homem, porque não estava alicerçada com raízes em Cristo Jesus, estava com raízes no homem. E de uma denominação aí que nós temos como uma seita. E ela saiu da presença do Senhor. E ao sair, ela leva os 2 filhos, proibindo de ir para a igreja, irmãos. Um dia alguém que louvava o Senhor, os lábios louvavam o Senhor, mas eu entendo que o coração estava longe do Senhor. E me veio essa lembrança. Mas Deus, Ele é tão fiel, Ele é tão tremendo, que eu não consegui chorar, irmãos, porque foi dada várias oportunidades. Foi falado, eu e minha esposa, a gente falava, pregava, dizia: não abra o seu coração para as coisas, para religiões que invocam demônios. E ela fez tudo ao contrário.
na foto do seu falecimento, como é que chama aqui? A nota de falecimento, estava lá e disse: Jesus, eu sou a ressurreição, a vida, foi substituída por uma frase de um demônio. Aí você vê o pé que chega. E hoje nós temos essa oportunidade, irmão, de renovar essa aliança, de recomeçar onde você parou, onde você se cansou, você se prostrou. E a ceia nos faz refletir nisso. Jesus, ele nunca falou que seria fácil, ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse: olha, tenha bom ânimo. Vocês vão se entristecer pelo caminho, vocês vão se fadigar pelo caminho, mas tenha bom ânimo. E olhando esse texto de João, eu entendo que mesmo após a queda, um Deus ofendido, se a gente for analisar na história, ele nunca deixou o homem caído e abandonado. Ele sempre buscou situações para atrair, para trazer de volta o homem. Esse homem que era imagem e semelhança do Criador, ele quebra uma aliança, ele rompe com os princípios, por ouvir alguém que não se sujeitava à autoridade, não se sujeitava a Deus. Ouviu alguém que se rebelou contra Deus. E esse ser ativo que seduziu o homem à imagem e semelhança do próprio Deus, ele continua ativo. E continua seduzindo muitos crentes ainda. Porque o pecado original, o pecado do orgulho, o pecado da soberba, ainda está ativo no meio do povo de Deus. O orgulho bate em nossos corações quando a gente acha que nós somos os melhores. Quando a gente acha, porque eu estou na frente de um departamento, aquele departamento ele tem que ser o melhor. Quando a gente acha que os conselhos dos mais velhos, de uma liderança não servem, foi o que aconteceu no jardim. O homem, Deus cria o homem e coloca no jardim para cuidar e para arar. E Deus nos deu um jardim para cuidar e para arar. A igreja é um jardim. A nossa casa é um jardim. Mas muitas vezes nós fugimos dos conselhos de Deus. O conselho do pastor é sempre a mesma coisa. O pastor sempre fala a mesma coisa. E a gente continua ouvindo, buscando conselhos daquele que não tem relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja, não respeita princípios, não dá valor à comunhão. Ouviu alguém que o orgulho e soberba entrou no coração, que ser adorado, reconhecido. E esse homem que foi criado, imagem e semelhança de Deus, ele quebra um princípio. Ele rompe um relacionamento.
Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele não abandona o homem caído. A história nos mostra que Ele não abandona, e Ele cria situações para trazer de volta. Jesus, Ele não foi o plano B, porque o A não deu certo. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, versículo 1, 18 ao 20, vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Nós vivíamos de uma maneira vã, de uma maneira que agradava a nós mesmos. E não foi com ouro nem com prata que Ele nos resgatou dessa maneira que a gente vivia. Que por tradição recebeste de vossos pais. Pedro está escrevendo que cada um de nós temos que ter a nossa experiência com Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais eu fui perdoado, mais eu quero estar próximo, mais eu quero me relacionar com Ele. Mas nós fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não havia falha nele. Ele não era um rebelde, ele não era um que se rebelou. Não, nele não havia engano, nele não havia nenhuma coisa a qual ele poderia ser julgado. O qual, versículo 20, no qual na verdade em outro tempo Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos. Por quê? Por amor a vocês. Jesus não foi o plano B. Deus sabia que o homem iria cair. Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia da queda, Ele sabia que o homem cairia. Deus, Ele conhece as suas obras e as minhas obras. Ele sabe que você é sujeito à queda, que você é propenso ao erro, ao pecado. E uma coisa que eu tenho medo, irmãos, é o pecado original. Quando eu me acho tão superior, mais santo que os demais. Eu não preciso estar todo dia na igreja. Ei, você não precisa estar, mas quem é salvo, ele quer estar todo dia na igreja. Ele busca relacionamento o tempo todo. O orgulho e a soberba têm derrubado muitos crentes, irmãos. Esse ser ativo, ele continua ativo, seduzindo muitos crentes através do orgulho e a soberba. Se os departamentos da igreja não forem unidos, irmão, mas parece que eu só me alegro só quando é o meu departamento. Quando é o meu departamento, eu posto no Facebook, eu posto no Instagram, eu posto no meu status. Mas quando é o departamento das irmãs, eu não ponho. Quando é o departamento dos varões, para mim não tanto faz. Meu irmão, isso aí é orgulho. Meu irmão, se a gente quiser glória para nós, irmãos, então não tem do que você mais. A nossa coração é vã. Quando eu deixar de pensar que todos os departamentos têm que trabalhar unidos, é de o meu interesse, é interesse da igreja. Festa das irmãs, festa dos jovens, festa dos varões, festa dos músicos, qualquer tipo de coisa, tudo que é relacionado à igreja é para glorificar e exaltar o nome do Senhor.
Mas quando não, eu só divulgo meus departamentos, eu só faço porque estou na frente do trabalho, eu estou buscando a minha glória. Se eu não for elogiado, se não me elogiarem, o culto está sendo para você, não é para Deus. Mas quando o culto é para Deus, eu me envolvo em tudo. As irmãs unidas com jovens, varões, todo mundo junto. Porque se eu só me preocupo com o meu departamento, irmãos, a glória não está sendo para ele, está para mim. Se eu me preocupar só com a sede, a igreja aqui, e não me preocupar com as demais, não dar assistência às demais, eu estou querendo a glória para mim. Eu estou cultuando a mim, não é para mim, é para Ele. Se eu não tiver a motivação de estar num grupo, independente de qual seja o grupo, for para a glória dEle, meus irmãos, a glória está sendo para mim. Departamentos unidos, a igreja cresce, o reino avança. Não podemos ter visão de tribo. Quando eu só penso no meu departamento, eu estou tendo visão de tribo. E nós precisamos ter visão de reino. A igreja junto, trabalhando, todo mundo envolvido. O trabalho é com jovens, mas eu estou envolvido. O trabalho é com as irmãs, mas eu estou envolvido. O trabalho é com os varões, eu estou envolvido. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façais por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2,5 foi falado aqui: haja em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Haja em vós, em cada crente, em cada irmão, em cada irmã, em cada jovem, em cada músico, em cada obreiro, os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Ele tinha o direito e a autoridade sobre tudo, mas ele esvaziou-se a si mesmo, e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Se a gente entender o que Jesus fez, irmãos, de verdade mesmo, o nosso culto não pode ser o mesmo. Hoje é um culto de ceia. Eu preciso entender no fundo da minha alma qual era a minha condição anterior, e o que Ele me possibilitou, o que eu estou fazendo aqui agora. Isso é discernir o corpo dEle. Tem gente que brigou com o gato, brigou com a planta, brigou com o papagaio. Eu não vou tomar ceia. Você está sendo roubado. Briguei com o vizinho e não vou para ceia porque eu pensei mal, eu respondi mal, eu falei o que não devia. Você está sendo furtado. Você não discerniu o corpo do Senhor. Usurpar. Às vezes a gente se acha: se eu não estou na direção de um trabalho, o negócio não anda. Se eu não cantar, não vai. Se eu não pregar, não vai. Se eu não ensinar, nada acontece. A Bíblia vai dizer: haja em vós, haja em cada crente, em cada irmão, os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpar quer dizer enganar, querer para si algo que não é seu, se apoderar de algo que não lhe pertence. Jesus, Ele não teve a intenção de enganar. Ele não teve
a intenção de tomar aquilo que não era seu. A sua glória e a glória do Pai era a mesma, mas ele esvazia-se de si mesmo e toma a forma de servo. Você quer ser o melhor? Sirva. Você quer ser o primeiro? Sirva. Respeite liderança, respeite hierarquias. Antes de você ser o primeiro, você tem que ser o segundo, o terceiro, o quarto. Respeite hierarquias. Cresça naquilo que Deus te proporcionou, irmãos. É de fé em fé, é de degrau em degrau. Mas não, às vezes a gente acha: se eu não cantar no grupo, não vai acontecer, o céu não vai abrir. Para com isso. O culto não é para você, o culto é para Ele. Usurpar é enganar, querer algo para si que não é seu, se apoderar de algo que não lhe pertence. Quer ser o melhor? Sirva com alegria. Quer mover o coração de Deus? Seja humilde, sirva. Se alegre com a vitória do seu irmão. O irmão está sendo levantado, se alegre com isso, irmãos. O irmão está sendo levantado, está sendo usado, se alegre com isso. Jesus, quando ele estava no batismo, quando João estava batizando, ele pegou fila. Jesus não falou: ei, deixa eu entrar na frente aí que eu sou o Filho de Deus, deixa eu entrar na frente. Ele esvaziou-se de si mesmo. Humildade. Sabe o que é humildade na sua raiz? É você deixar de se beneficiar para beneficiar alguém. Se Deus está levantando o irmão, você se acha que deveria ser você, se alegre com o teu irmão. Observe quem realmente serve, irmãos. Quem tem conselho para te dar. Quem tem vida com Deus. Responsabilidade. Deus nos deu um jardim para cuidar e para arar. Nós estamos cuidando do nosso jardim. A igreja é um jardim. É levantado lideranças para cuidar dos jardins. Cada departamento é um jardinzinho, aonde foi levantado líderes para cuidar. Para cuidar, para arar com responsabilidade. A última semana de Jesus, nesse texto, ele vai para Jerusalém. Sua última vez que ele iria para Jerusalém, aonde ele seria morto, seria traído e seria morto. Mas nessa última semana de Jesus, ele continua trabalhando. Ele reúne os seus discípulos, ele instrui. Ele introduz a ceia no capítulo de número 13. Ele ensina a maior lição da humildade. Ele lavou o pé até daquele que iria o trair. Ele nos deu a maior lição de humildade, que era lavar os pés um do outro. E muitas vezes, por coisa tão pouca, a gente não quer lavar o pé do irmão. No capítulo 14 ele fala do céu. Ele vai dizer: não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou lhe preparar lugar. Ele fala da sua morte. Ele fala do maior propósito da sua morte. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele conversa, ele instrui, ele trabalha na sua última semana de vida. Ele sabia quem ia o trair, mas ele lavou o pé do traidor, daquele que iria o trair. No capítulo 17 ele ora pelos seus discípulos. No capítulo 17, 23 ele pede que sejamos perfeitos em unidade, unidos como irmãos, amando e perdoando uns aos outros. Sejam perfeitos em unidade, irmãos, perfeitos. Será que nós temos sido perfeitos em unidade?
Será que eu tenho preocupação para que o reino avance? Deus, Ele não consegue operar aonde há divisão, aonde há intriga, aonde há inveja, aonde há murmuração. Ele ora por nós, Ele orou por nós. Eu vou orar não só por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim. Ele orou por você, orou por mim, mas Ele pede: sejam perfeitos em unidade. Será que é tão difícil perdoar o irmão? Hoje é culto de ceia, um culto da gente olhar para dentro de nós, irmãos. Será que eu não tenho sido soberbo, orgulhoso? Será que eu não faço as coisas para que os homens me elogiem? Do 18, capítulo 18, ele é preso, ele é julgado, ele é rejeitado, ele é humilhado, ele é açoitado. Será que a gente entende isso? Ele é preso, ele é julgado por algo que ele não fez. Jamais Roma poderia julgar Jesus por um crime político ou crime religioso. A inveja dos religiosos foi que condenou Jesus. Ei, irmãos, a inveja condena, a inveja mata, a inveja derruba, a inveja, irmãos, derruba, tira o irmão da igreja. A inveja acaba com a vida de uma pessoa, irmãos. Ele é julgado por algo que ele não fez. Jamais ele poderia ser julgado, e Roma julgaria Jesus por algo religioso. Eles mentiram, dizendo que Jesus era uma ameaça para o imperador. Pilatos, ele não viu erro em Jesus, ele não viu falha em Jesus. Capítulo 19, ele é crucificado. Coloca uma coroa de espinhos com mais de 5 centímetros cada espinho, transpassando a sua cabeça. Uma placa que dizia o motivo da sua condenação. Todos que eram condenados eram mortos pelo sacrifício da cruz, pela crucificação. Era colocado em cima da cruz o motivo da sua condenação, para que todos que passassem, olhassem e contemplassem o motivo da sua condenação. Estava escrito INRI em cima da cabeça de Jesus, o motivo da sua condenação. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Ele foi exposto e alegrou aqueles que olhavam aquela cena, vendo Jesus ali sofrendo. Quem estava sobre uma cruz, ele tinha que apoiar, para ele poder respirar, ele tinha que apoiar o seu corpo sobre as suas pernas. Para poder respirar, ele tinha que forçar. Imagine com um prego nos pés, um prego em cada pulso. E ele se movimentava para respirar. Quando o crucificado demorava para morrer, eles iam lá e quebravam as suas pernas, porque aí não tinha mais sustentação. O seu próprio corpo oprimia os seus pulmões, e ele morria por falta de ar. Ele passou por isso. Ainda a gente faz indiferença em culto de ceia. Nos 3 idiomas da época, o grego, latim e hebraico, para que todos vissem a condenação do meu e do seu Jesus. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus.
Versículo 19, capítulo 19, versículo 30, qual nós lemos, ele diz: está consumado. A Bíblia vai dizer que Jesus estava com sede. Eles molharam uma lança numa esponja emudecida por vinagre e colocaram sobre os seus lábios. Ei, lamam, charabácia. Tem momentos na sua caminhada que você vai ter sede, mas vão te dar vinagre. Tem momentos que você vai andar sozinho. Tem momentos nas nossas vidas que nós vamos andar sós. Tem momentos da sua vida que você vai ter sede. Você vai tentar encontrar alguém para saciar a sua sede. Alguém para lhe dar um abraço. E vão te dar água. Vão apontar o dedo sobre você. E ele declara. E ele exclama em alta voz: está consumado. Não foi a declaração de alguém que estava cansado de um dia de trabalho, mas que no dia seguinte a gente retorna ao trabalho. Mas foi uma declaração clara que a sua grande obra havia sido terminada. Não foi a declaração de alguém cansado, de alguém que trabalhou sol a sol o dia inteiro, chega em casa cansado, agora fala: eu vou descansar. Não, ele exclamou em alta voz: está consumado. A obra está consumada, está paga. Vocês não devem mais nada. Foi pago o pecado, foi pago, eu venci. Foi uma declaração clara que a sua obra havia terminado. Tudo que era possível para se cumprir o propósito de Deus torna conhecido. Foi o feito, foi cravado naquela cruz. Na cruz Deus manifestou o seu amor. Na cruz tudo o que foi escrito pelos profetas se cumpriu. Na cruz se cumpriu toda a justiça, todo o amor e a reconciliação. Você se alegra com isso, irmãos? A carta aos Hebreus, ela traça um paralelo da velha aliança e da nova aliança. Os sacrifícios que eram feitos de ano em ano, o sacrifício de animais, o sangue de animais, que era feito pelo sacerdote, eles não tiravam, não removiam o pecado, eles apenas encobriam. O ano que vem eu tenho que voltar lá de novo, realizar de novo. Era de ano em ano. O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo. O sacerdote era a espécie de um representante de Deus na terra. Mas para o sacerdote apresentar o meu e o seu sacrifício, primeiro ele tinha que oferecer um sacrifício por ele, por causa das suas imperfeições. Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o maior de todos, ele é maior que Moisés, ele é maior que os profetas, ele é maior que Malquisedeque. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, único, ele é o caminho que foi inaugurado. Aquilo que antes só cabia aos sacerdotes, irmão, de ano em ano, eu só podia lá: ó pastor, eu trouxe o meu sacrifício. Eu deixava meu sacrifício com o pastor. Aí ele ia lá, ele fazia um sacrifício pela sua vida, para poder sacrificar o meu. E o escritor de Hebreus, ele vai dizer: olha, 4 coisas aconteceram quando Jesus ele disse: está consumado. A primeira coisa, uma das coisas que nós precisamos entender, que no seu nascimento a natureza se alegrou, os anjos se alegraram, houve festa no céu.
Houve uma multidão de anjos que subiam e desciam e glorificavam a Deus. Bendito, bendito, hosanas às alturas, porque é nascido aquele que há de redimir o seu povo. Houve festa, os pássaros, a natureza se alegrou. Mas na morte de Jesus a natureza também protestou. A Bíblia vai dizer que na sua morte houve o sol escureceu. Houve terremotos, aqueles que já haviam dormido, eles ressuscitam, os sepulcros se abrem, a natureza protesta. O que vocês estão fazendo? Mas há uma coisa que interessa à igreja. Na sua morte, a Bíblia vai dizer que o véu se rasga, do alto abaixo. Aquilo que só poderia os sacerdotes fazer, hoje você tem livre acesso. O escritor de Hebreus, ele vai dizer: olha, agora nós temos livre acesso para entrar até o Santo dos Santos. Você sabe o que é isso, irmãos? A gente tem acesso ao Santo dos Santos. Aquilo que só poderia o sacerdote fazer. A partir do momento que Jesus ele morre, que ele exclama: está consumado, está pago, a dívida foi paga. Ele declara, ele exclama isso. Ele está dizendo: olha, o caminho está sendo inaugurado, o véu se rasgou, agora você pode entrar até onde somente o sacerdote podia, com ousadia, mas não é uma ousadia daquela forma irresponsável. A gente pode entrar com ousadia, com temor e tremor e respeito. E o escritor de Hebreus ele continua: com o coração puro. Eu preciso agora entrar, o véu foi rasgado, mas ainda continua sendo, não é de qualquer jeito. Eu preciso entrar com temor, com respeito, com coração puro, certeza de fé, sem malícia e livre do pecado. O sacrifício agora é teu, irmãos. O sacrifício não é mais a responsabilidade do sacerdote. A sua responsabilidade é individual. Hoje é culto de ceia. É um culto onde a gente precisa refletir o que foi feito no passado, o que vai acontecer no futuro, e olhar para dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se coloque de pé.